Neste exato momento, enquanto você lê isso, uma galáxia está vindo em nossa direção. Não um meteorito, não um asteroide, não uma estrela, uma galáxia. 1 trilhão de estrelas, centenas de bilhões de planetas, um buraco negro colossal no centro. E tudo isso se movendo em nossa direção a 110 km por segundo. Nós sabemos quando ela vai chegar. Nós sabemos o que vai acontecer. E não há nada que possamos fazer. Isso não é o roteiro de um filme de ficção científica. É a astrofísica. É um facto confirmado por décadas de medições, calculado com precisão de milhões de anos. E é uma das situações mais estranhas em que o ser humano já se encontrou. Saber com antecedência sobre uma catástrofe dessa magnitude, ter todos os cálculos, entender a mecânica e ao mesmo tempo ser completamente impotente diante dela. A galáxia se chama Andrómeda e ela já está a caminho. Mas antes de contar o que vai acontecer e porque a resposta à pergunta "a Terra vai sobreviver" é ao mesmo tempo tranquilizadora e assustadora, preciso de contar outra coisa. Algo que a maioria das pessoas não sabe sobre Andrómeda. Algo que você pode verificar esta noite, se o céu estiver limpo. Você pode vê-la agora mesmo, sem telescópio. Saia numa noite clara, longe das luzes da cidade, encontre a constelação de Andrómeda, 4 estrelas formando algo parecido com a letra A, olhe um pouco para o lado da estrela central dessa cadeia. Vai haver uma pequena mancha difusa, quase imperceptível, levemente alongada, parecendo uma nuvenzinha que esqueceu de desaparecer junto com as outras. Isso é a galáxia de Andrómeda, a 2 milhões e meio de anos-luz de você. 2 milhões e meio de anos-luz. A luz que está chegando agora à sua retina saiu de Andrómeda 2 milhões e meio de anos atrás, quando na Terra surgiam os primeiros representantes do género Homo. Quando ainda não existiam linguagem, fogo, nem ferramentas no sentido que conhecemos. Essa luz viajou todo esse tempo, atravessando o vazio intergaláctico, cruzando o espaço entre 2 galáxias e chegou exatamente até você, exatamente agora. Andrómeda é o objeto mais distante que o ser humano enxerga a olho nu. O mais distante acessível sem nenhum instrumento. E ela está se aproximando. 2 milhões e meio de anos atrás, quando essa luz deixou Andrómeda, ela estava um pouco mais longe de nós do que está agora. Desde então, foi-se aproximando. E continua se aproximando. A cada segundo, 110 km. Você olha para ela e ela olha na sua direção. Antes de falar sobre a colisão, é preciso entender o que exatamente está vindo em nossa direção. Andrómeda é maior que a Via Láctea, significativamente maior. Nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, Andrómeda cerca de 220 mil, mais que o dobro. Em número de estrelas, as estimativas variam, mas a maioria dos astrofísicos converge para 1 trilhão, 4 vezes mais que na Via Láctea. 1 trilhão de estrelas. Se a maioria delas tiver planetas, e sabemos que é assim pela estatística da nossa própria galáxia, então Andrómeda tem vários trilhões de planetas. Várias centenas de bilhões deles, possivelmente, em zonas habitáveis. No centro de Andrómeda há um buraco negro supermassivo, estimado em 100 milhões de vezes a massa do Sol, 25 vezes maior que o buraco negro no centro da nossa galáxia, Sagitário A-Star, com massa de 4 milhões de massas solares. Estes 2 buracos negros, um 25 vezes maior que o outro, vão se encontrar no final. Mas isso fica para mais tarde. Primeiro, a pergunta que surge imediatamente. Se Andrómeda está vindo em nossa direção, por que não percebemos? Porque ela não aparece cada vez maior no céu ano a ano? Porque o agora, em escala cósmica, não é o agora humano. 110 km por segundo é uma velocidade enorme em qualquer parâmetro humano. Mas a distância de 2 milhões e meio de anos-luz é tão absurda que uma mudança perceptível a olho nu vai exigir não anos nem milhares de anos, milhões de anos. Durante toda a existência do Homo sapiens, cerca de 300 mil anos, Andrómeda se aproximou em torno de 33 anos-luz. Uma fração ínfima dos 2 milhões e meio de anos-luz. Menos de 1% de 1%. Não percebemos o movimento, da mesma forma que não percebemos os ponteiros de um relógio se mexendo quando ficamos olhando fixo para eles. Você olha por muito tempo e não vê nada, desvia o olhar
o tempo passou. A diferença é que a escala aqui não é um relógio. A escala são bilhões de anos. Como chegamos a saber que ela está vindo em nossa direção? É uma daquelas perguntas que escondem uma história merecedora de um episódio inteiro. No início do século XX, os astrónomos debatiam a natureza das manchas nebulosas no céu, as chamadas nebulosas espirais. Alguns achavam que eram objetos dentro da nossa galáxia, outros que eram galáxias separadas, existindo além de seus limites. A questão parecia quase filosófica. Não havia como verificar a que distância algo se encontrava se não havia referências. A saída veio através de estrelas farol. Existe um tipo de estrela, as cefeibas, que pulsa com um ritmo determinado. E a descoberta fundamental feita pela astrónoma americana Henrietta Swan Leavitt em 1908. O período de pulsação de uma cefeiba está diretamente ligado ao seu brilho intrínseco. Conhecendo o brilho intrínseco e o brilho aparente, dá para calcular a distância. É uma vela astronómica. Uma lâmpada padrão de brilho conhecido. Se você a vê mais apagada do que deveria, ela está mais longe. Em 1923, Edwin Hubble encontrou uma cefeida na nebulosa de Andrómeda. Calculou a distância e percebeu. Ela estava muito mais longe do que qualquer objeto dentro da nossa galáxia. Não era uma nebulosa, era outra galáxia, separada, enorme. Num único momento, o universo cresceu até dimensões inimagináveis. E logo veio a próxima pergunta. Se é uma galáxia separada, ela está em movimento? E se está, para onde? É aí que entra o efeito Doppler. O mesmo princípio que faz o som de uma ambulância mudar quando ela passa por você, se aproximando, o tom sobe, se afastando, cai, com a luz acontece o mesmo. A luz de um objeto vindo em nossa direção se desloca para o lado azul do espectro, de um objeto se afastando para o vermelho. A luz de Andrómeda está deslocada para o azul. Isso quer dizer, ela está vindo em nossa direção, não se afastando, vindo. As medições foram sendo refinadas por décadas. Em 2012, quando o telescópio Hubble realizou uma série de observações de estrelas individuais de Andrómeda ao longo de vários anos, a velocidade e a trajetória foram determinadas com precisão suficiente para uma conclusão segura. Daqui a 4 bilhões e 500 milhões de anos, Andrómeda e a Via Láctea vão se encontrar. A data está marcada. O encontro é inevitável. Agora, o que vai acontecer? A palavra colisão evoca na mente a imagem de dois corpos sólidos se chocando. Explosão, destruição, fragmentos. Não é isso que vai ocorrer. Galáxias não são corpos sólidos. São constituídas quase inteiramente de vazio. As distâncias entre as estrelas de uma galáxia são tão enormes que mesmo na fusão de duas galáxias com 1,5 trilhão de estrelas somadas, a probabilidade de duas estrelas se chocarem diretamente é ínfima. Quase zero. Se o Sol tivesse o tamanho de uma laranja, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a cerca de 4.000 km de distância. Duas galáxias, compostas de laranjas, separadas por milhares de quilómetros, atravessam uma à outra como dois enxames de fantasmas. As estrelas não vão colidir. A maioria delas nem vai perceber o encontro no sentido em que normalmente entendemos a palavra. Mas a gravidade vai perceber. A gravidade age em qualquer distância, e quando as duas galáxias começarem a atravessar uma à outra, as forças gravitacionais de cada uma vão começar a distorcer a estrutura da outra. As estrelas vão mudar suas órbitas, imensos fluxos de gás e poeira vão se estender em longas fileiras. Algumas estrelas serão lançadas para muito além dos limites de ambas as galáxias, para o espaço intergaláctico, onde ficarão à deriva por bilhões de anos. Todo esse processo vai ocorrer de forma lenta em escala humana e veloz em escala cósmica. Veja como vai se desenrolar, por etapas. Daqui a cerca de 2 bilhões de anos, a primeira aproximação. Andrómeda já será visível no céu noturno como uma mancha brilhante e alongada, muito mais luminosa do que hoje. Não apenas uma nebulosa em algum canto do céu, mas um objeto notável, ocupando vários graus de arco. O céu estrelado vai mudar. Não numa noite, não numa vida, não em 1000 anos, em milhões de anos. Mas vai mudar. Daqui a 3 bilhões e meio de anos, a primeira passagem.
As duas galáxias começarão a penetrar uma à outra. O céu desse tempo, se imaginarmos que alguém está olhando para ele, será algo inacreditável. Correntes de estrelas esticadas pela gravidade em longas fileiras cruzando o céu. Regiões brilhantes de formação estelar, onde as nuvens de gás das duas galáxias vão colidir, se comprimir e começar a gerar novas estrelas em ritmo acelerado. Explosões de supernovas, com mais frequência do que em épocas tranquilas. Vai ser como um amanhecer que dura centenas de milhões de anos. Depois da primeira passagem, as galáxias não vão se fundir de imediato. A gravidade vai desacelerá-las, virá-las, puxá-las de volta. Elas vão se atravessar várias vezes, como um pêndulo que balança cada vez mais devagar, perdendo energia. Daqui a 5 ou 6 bilhões de anos, a fusão final. As duas galáxias espirais se transformarão em uma única galáxia elíptica. A estrutura espiral vai desaparecer. Os braços vão se dissolver. No lugar deles, uma grande aglomeração de estrelas relativamente homogénea, sem forma definida, sem braços, sem aquela beleza que costumamos associar às galáxias. A nova galáxia já ganhou um nome não oficial, Andrómeda Via, ou Via Andrómeda. Os astrofísicos ainda não chegaram a um consenso. E é aqui que chega a pergunta que você estava esperando desde o início. O que vai acontecer com a Terra? Se ela ainda existir nesse momento, o que por si só é assunto para outro episódio, o mais provável é que nada de catastrófico aconteça com ela em decorrência da fusão das galáxias em si. A probabilidade de outra estrela se aproximar o suficiente do Sistema Solar para desestabilizar as órbitas dos planetas é muito pequena. Não é zero, mas é pequena. A maioria dos modelos mostra que o Sistema Solar vai sobreviver à fusão galáctica fisicamente intacto. Mas o que é curioso, onde o Sistema Solar vai estar na nova galáxia, isso não sabemos. As perturbações gravitacionais durante a fusão podem alterar significativamente nossa órbita em torno do centro galáctico. Podemos acabar muito mais longe do centro, ou muito mais perto, ou até ser lançados para o espaço intergaláctico, onde o Sistema Solar se encontraria em quase completo isolamento, distante dos dois discos galácticos. Não é uma ameaça à vida na Terra naquele momento, mas é uma mudança de endereço, fundamental. O céu noturno nesse cenário vai ser muito estranho. Se o Sistema Solar estiver longe do novo centro galáctico, haverá muito menos estrelas no céu. Se estiver perto, muito mais. Se estivermos no espaço intergaláctico, a Via Andrómeda vai ser visível como uma estrutura enorme e brilhante ocupando metade do céu e não será mais nossa galáxia no sentido em que é agora. Vamos estar olhando para ela de fora, pela primeira vez. Mas o evento mais estranho de todo o processo não é a fusão das galáxias. O mais estranho é o que vai acontecer com os dois buracos negros em seus centros. No centro da Via Láctea está a Sagitário A Star, 4 milhões de massas solares. No centro da Andrómeda, um buraco negro de 100 milhões de massas solares, 25 vezes maior. Quando as galáxias começarem a se fundir, suas regiões centrais, incluindo os buracos negros, vão começar a se aproximar lentamente. Isso vai levar muito tempo, 1 bilhão de anos, talvez mais. À medida que se aproximam, eles vão começar a orbitar um ao redor do outro, cada vez mais rápido, cada vez mais perto, emitindo ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo que aprendemos a detectar há muito pouco tempo. As ondas gravitacionais carregam energia, a órbita se contrai, a velocidade de rotação aumenta. E num determinado momento, a fusão. Dois objetos com massa total de 104 milhões de sóis se fundirão em um só. A liberação de ondas gravitacionais no momento da fusão será um dos eventos mais poderosos que já ocorreram em nossa região do universo. Mas não serão apenas ondas gravitacionais. No período de aproximação dos dois buracos negros, quando uma enorme quantidade de gás acelerada a velocidades relativísticas se acumula ao redor deles, eles podem se tornar um quasar. Um núcleo galáctico ativo que brilha mais intensamente do que uma galáxia inteira com 1 trilhão de estrelas. Se isso acontecer, e alguns modelos prevêem exatamente isso, no centro da nossa galáxia futura vai-se acender um objeto de brilho difícil de imaginar. À distância de alguns milhares de anos-luz, ele poderia ser visível até de dia. Já vimos quasares.
em outras galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Eles aparecem como pontos, brilhantes demais para serem estrelas, compactos demais para serem galáxias. Sua radiação atravessa bilhões de anos-luz de espaço. Nossa galáxia pode se tornar esse ponto. Pode brilhar de tal forma que outras galáxias em outros cantos do universo nos verão como um quasar. Não é uma ameaça. Um quasar no centro de uma galáxia provavelmente não vai destruir as estrelas a alguns milhares de anos-luz de distância, incluindo o Sistema Solar, que está a 26 mil anos-luz do centro. Mas é grandioso. É um fenómeno de escala universal e vai acontecer com a nossa galáxia. Há ainda algo que raramente se menciona nesse contexto. Andrómeda não é a única galáxia vindo em nossa direção. A Via Láctea, Andrómeda e algumas dezenas de galáxias menores formam uma estrutura chamada Grupo Local. É o nosso bairro cósmico mais próximo. E todas as galáxias desse grupo estão gravitacionalmente ligadas umas às outras. Quando a Via Láctea e Andrómeda se fundirem, elas vão gradualmente absorver as demais galáxias do grupo. O Triângulo, as nuvens de Magalhães Grande e Pequena, a galáxia do Escultor. Todas elas vão, no final, integrar uma única galáxia elíptica gigante. O grupo local vai deixar de existir como grupo. Vai se tornar um único objeto. Isso vai levar mais alguns bilhões de anos após a fusão da Via Láctea com Andrómeda, mas vai acontecer. E então, e esta é talvez a parte mais estranha de tudo o que estou dizendo hoje, essa galáxia unificada vai se encontrar sozinha. O universo está se expandindo e a expansão está-se acelerando sob o efeito da energia escura, cuja natureza não compreendemos. As galáxias que hoje estão suficientemente longe de nós se afastam a uma velocidade superior à da luz. Não porque se movem mais rápido que a luz, mas porque o próprio espaço entre nós está se expandindo. Com o tempo, essa distância vai crescer. As galáxias que hoje são visíveis nos telescópios mais poderosos vão recuar além do horizonte do universo observável. A luz delas nunca mais vai nos alcançar. Daqui a 100 bilhões de anos, se alguém ou alguma coisa ainda existir em nossa galáxia unificada e olhar para o céu noturno estará praticamente vazio. Nenhuma outra galáxia no campo de visão. Escuridão total em torno de uma única ilha de luz. Vamos estar sozinhos. Não porque as outras desapareceram, mas porque o universo terá se tornado grande demais para enxergar os vizinhos. Qualquer inteligência que surgir nessa época distante e olhar para o céu vai ver apenas uma galáxia e concluir que ela é a única. Não vai ter como saber que existem outras. Toda a informação sobre o resto do universo terá ido além do horizonte para sempre. Temos sorte. Vivemos numa época em que o céu ainda está cheio de galáxias, em que dá para sair à noite e ver Andrómeda sem telescópio, 2,5 milhões de anos-luz, com os próprios olhos, em que é possível saber que não estamos sozinhos nesse espaço. Essa possibilidade não vai existir para sempre. Voltando ao começo, neste exato momento, uma galáxia está vindo em nossa direção. 1 trilhão de estrelas, centenas de bilhões de planetas, um buraco negro de 100 milhões de massas solares. Velocidade, 110 km por segundo. Você pode sair esta noite e vê-la com os próprios olhos, uma pequena mancha difusa na constelação de Andrómeda. A luz que vai chegar à sua retina saiu de lá 2,5 milhões de anos atrás. Nesse tempo, ela ficou mais perto, de forma imperceptível para nós, de forma imparável. Daqui a 4,5 bilhões de anos, elas vão se encontrar, nossa galáxia e essa. As estrelas vão passar, uma pela outra, como fantasmas. A gravidade vai entrelaçá-las para sempre. De 2 galáxias espirais vai surgir uma elíptica. No centro dela vai se acender um quasar. O céu noturno dessa época vai ser inacreditável. A Terra vai sobreviver, muito provavelmente. Vai mudar de posição. Vai estar em outro lugar dentro de um novo lar unificado. E alguém, ou alguma coisa, se ainda existir, vai sair à noite e não vai ver no céu nada além de uma galáxia. A sua. A única visível. E não vai saber que um dia havia outras. Nós sabemos. Agora. Nessa época.
Isso é uma raridade que vale a pena valorizar. Andrómeda está vindo em nossa direção, e enquanto ela vem, ainda temos tempo de olhar para o céu e ver que ele não está vazio.